noite nova, como nós estamos, essa noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais uma noite de testemunhos. E olha que especial, estamos começando aqui uma série de testemunhos aqui na cidade de Quebec e estamos felizes porque temos certeza que Deus vai edificar cada um de vocês, cada um da Nova e de outros irmãos que também participam dos nossos cultos online. Estamos muito felizes nesse momento. Hoje nós temos a Denise, que está aqui, uma bênção, casada com David, e JJ, que é seu filhinho, e eu tenho certeza que ela tem um testemunho maravilhoso para compartilhar conosco. Antes de começarmos, nós queremos fazer uma oração e falarmos também alguns testemunhos, algumas informações. Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor, maravilhosa. Nós te louvamos por esse momento que nós estamos aqui, Pai, sentindo a Tua presença, Deus. Abençoe a vida da Denise, Senhor. Abençoe, Pai, o nosso culto. Abençoe os meus irmãos que estão assistindo, Pai, nesse momento, esse testemunho, Pai, esse culto, Pai, a Ti, Jesus. Nós te louvamos por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero ler um texto aqui que fala o seguinte, lá em Lucas 6,38. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Irmãos, fazer a obra de Deus às vezes tem nosso custo, não é verdade? Então nós incentivamos a você a contribuir com seus dízimos e com suas ofertas. Vai estar aparecendo aqui nosso Interac. Você pode mandar via Interac, né? interac@comunidadenova.com, ou você pode mandar via PayPal, ou também até através do aplicativo do Church Center, lá na parte de Give. Seja generoso, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém, meus queridos? E vamos fazer uma oração também pelas nossas famílias da semana. E essa semana nós vamos orar pelo Fernando, a Liliane e seus filhos Felipe e Paulo, e também pelo Fábio, Luísa e suas filhas Manuela e Isabela. Então que você possa orar junto comigo e abençoar essas duas famílias. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante de Ti, Pai, colocando, Pai, a família do Fernando nas Tuas mãos, Pai, da Liliane e seus filhos Felipe e Paulo, Senhor. Te pedimos a Tua bênção sobre essa família, Pai, que o Senhor venha estar com eles, Pai, conduzir cada passo, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre essa família, Pai. Toda, Pai, saúde, Pai, seja restaurada, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor precisa, Pai, tratar com essa família, o Senhor venha estar com eles, Pai. Colocando diante de Ti, Pai, o Fábio, Senhor, a Luísa, a Manuela e a Isabela, Pai. Vem também estar junto com essa família, abençoar aquela casa, Senhor, conduzir os passos, Senhor, trazer saúde, paz no trabalho, paz em casa, Senhor. Vamos abençoar essas duas famílias, Deus, e Te louvamos por essas famílias maravilhosas que caminham com a gente, que nos edificam, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Amém. E agora nós vamos passar para a nossa querida irmã Denise. Boa noite, Denise. Boa noite. Que bom você estar aqui conosco. Que bom que você aceitou esse desafio de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida com o David. Irmãos, Denise, ela é casada com um Quebec, nosso Quebec aqui da cidade de Quebec. É uma bênção. Então eu vou deixar Deus usar você. Amém. Amém? Prazer, meu nome é Denise. Eu acabei de chegar aqui na Nova em Quebec. Tô amando essa igreja. E assim que falaram de contar o testemunho, meu coração já ardeu bastante, porque o Espírito Santo sempre me incomodou. Onde eu fosse, onde eu estivesse, eu deveria contar as maravilhas que Deus fez na minha vida através da vida do meu bebê. Daqui um mês ele vai fazer 2 anos, graças a Deus, é o amor da minha vida. Mas o processo da gravidez, tudo que aconteceu não foi tão fácil. E eu vou contar e eu espero que seu coração venha a ser edificado, assim como Deus operou um milagre na minha vida. Antes de começar a contar, eu queria ler só uma partezinha de Provérbios 3:5, só a parte A mesmo, que fala: confia no Senhor de todo o seu coração. Eu sei que todo cristão sabe esse versículo assim, de cor e salteado, mas eu não tinha entendimento do quanto isso era forte até passar por isso e saber confiar no Senhor de todo o meu coração. A gente confia às vezes, a gente confia quando tá indo tudo bem, quando as coisas não estão muito bem, a gente tenta dar um jeitinho, mas confiar em Deus de todo o nosso coração não é uma atividade fácil. A gente tem que se dispor a falar: Deus, eu tô confiando todo o meu coração
a você. E eu passei por esse processo, sou cristã desde criança, mas eu aprendi que esse versículo teve assim, um real significado na minha vida assim que eu engravidei. Eu tenho 4 irmãs, nós somos em 5, todas mulheres. Todas nós temos cisto policístico. Isso não impede uma gravidez, mas dificulta um pouquinho. Assim que eu casei, que eu conheci meu marido, eu sempre falei pra ele, olha, eu quero ter filho até antes dos meus 35 anos. E eu não sei se vai ser fácil ter filho ou não. Na época que eu casei, nenhuma das minhas irmãs tinham filhos ainda. Então, eu não sabia se ia ser um processo demorado, se eu precisaria de tratamento, se seria fácil, como que aconteceria. E eu falei pra ele, eu quero ter bebê assim, rápido, porque se por acaso não acontecer de forma natural, eu vou precisar procurar ajuda profissional. A minha irmã mais velha, quando começou o processo de gravidez, ela tomou algumas vitaminas por 1 ano para poder engravidar. E eu tenho uma irmã, minha terceira irmã, que ela ficou 5 anos tentando engravidar. E nesses 5 anos ela teve várias intervenções com médicos, remédios, algumas cirurgias, vários procedimentos. E por 5 anos ela não conseguiu engravidar. Então, quando chegou a minha vez, eu estava assim, um pouco preocupada, falando, eu não sei se Deus vai agir ou se eu vou precisar de procurar a medicina e tal para isso acontecer. Em 2019, no finalzinho de 2019, eu estava tendo alguns problemas de estômago e como eu ia precisar começar a tomar um tipo de medicamento, eu falei pro meu marido, olha, eu vou parar de tomar as pílulas e a gente vai orar. Se for da vontade de Deus, esse bebê chega rápido, se for da vontade de Deus, vai demorar, mas a gente vai ver como que vai acontecer. Eu parei de tomar as pílulas, eu não sei porquê, mas eu tinha praticamente certeza que em 2020 eu engravidaria. Mas na minha cabeça seria lá pro finalzinho de 2020, porque eu parei a pílula no finalzinho de 2019, e acho que até sair todo o medicamento do corpo, eu imaginei que demoraria. E foram 5 testes negativos, claro, todos aqueles para quem quer muito ser mãe sabe como que é. E quando o 6º deu positivo, foi uma alegria. Sim, eu não sabia nem como agradecer a Deus, porque eu queria muito, mas ao mesmo tempo que veio essa alegria, veio aquela preocupação. Meu Deus, agora aconteceu, vou ser mãe. E aí? Responsabilidade, a mãe de primeira viagem. Eu estava nos Estados Unidos na época, eu estava sozinha, minha família não tinha ninguém comigo. Então, assim, ao mesmo tempo que vem aquela alegria, vem aquela preocupação de, e agora? Eu pedi tanto, e agora que Deus deu, o que eu vou fazer? E eu já estava super feliz, porque as minhas irmãs passando por esse processo, comigo foi muito rápido. Foram 5 meses, no 6º eu estava grávida. Então eu já falei, milagre de Deus. Aí já é um milagre, porque eu não precisei de nada. Procurar médicos nos Estados Unidos é extremamente caro. Então, assim, mão de Deus já foi ali de eu ter engravidado. Que eu não precisei procurar nenhuma ajuda, nenhum medicamento. Foi, assim, bem natural. E assim que eu engravidei, eu não sabia como eram os procedimentos, quem procurar, os médicos que procurar, e eu recebi indicação da minha chefe na época para procurar um lugar que cuidava de todo o processo da gravidez. E eu lembro que eu fiz o teste em casa, fui fazer o exame de sangue, estava positivo, contei pro meu marido, aquela alegria, contei pra minha família. E aí eu fui procurar a médica que ia fazer o acompanhamento. E eu já tinha escutado várias vezes que os médicos nos Estados Unidos são bem frios. Mas até então eu não tinha passado por nada, então pra mim, tipo assim, são frios, ok. Não preciso deles, no caso, tá tudo certo, não tô doente. Mas o dia que eu liguei para poder marcar a minha primeira consulta para o processo da gravidez e tal, a minha decepção começou ali. Eu liguei e falei, olha, eu tô grávida, acabei de descobrir, já fiz o exame de sangue, é realmente positivo, eu precisava saber com quem passar, o que fazer e tal. E a recepcionista do lugar, que eu não conheço, não sabia o nome e tal, falou assim, olha, eu vou te marcar para daqui 2 meses e meio e o nome da médica é esse, você pode vir e tal. E aí eu fiz as contas, eu falei, daqui 2 meses e meio é muito tempo. Todo mundo fala que os 3 meses de uma mulher grávida é um dos mais importantes por conta da medicação que a gente tem que tomar, as vitaminas. E a resposta dela foi assim, olha, se você estiver grávida daqui 3 meses, aí você vem na sua consulta. Quando ela falou isso pra mim foi um choque. Eu falei assim, meu Deus, ela literalmente tá falando que eu posso perder esse bebê. Eu já fiquei assim bem irritada, nervosa, os hormônios tudo fora do lugar. Eu fiquei bem chorosa, não queria ir mais naquele lugar. Meu marido chega em casa, eu contei o que tinha acontecido. Eu falei, meu Deus, a moça foi horrível. Ela falou que pode ser que eu perca o bebê. Como você fala isso pra uma mãe de primeira viagem? Tava toda emotiva. Mas como eu não conhecia nenhum lugar, nenhuma outra médica, nenhuma outra indicação,
eu resolvi 2 meses depois ir naquele lugar. Comecei a tomar os medicamentos, né? Os 3 primeiros meses que a gente toma as vitaminas corretas, por indicação de amigos. E quando deu os 3 meses, eu comecei a fazer o acompanhamento com a médica. Eu cheguei no lugar na primeira consulta, fiz os exames, tava super feliz, a alegria de toda mãe quando tem o primeiro baby ou quando tá grávida, assim, não tem palavra para descrever. E assim que eu comecei no lugar, fui na primeira consulta, fui na segunda, logo no comecinho eles fazem alguns tipos de exames para saber o que o baby tem, para saber o sexo, para saber se tá tudo certo. E assim, eu tava super empolgada porque eu ia saber se era menina, se era menino, o que era, e era só isso que eu queria saber quando eu fiz esse exame. É um exame completo, com várias coisas que a gente faz, mas eu só queria saber o sexo do bebê, para começar a me preparar com roupa e tudo que mãe adora fazer. Eu fiz esse exame, continuei indo nas consultas, estava super feliz que eu estava grávida. Chegou numa sexta-feira, os exames já estavam prontos, o resultado já estava com a médica. Chegou numa sexta-feira, o consultório ficava aberto da segunda até a sexta. E aí, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, ela me ligou. Depois das 5, eu não conseguia ter mais contato com ela. Só que eu perdi a ligação e não tive como falar com ela naquele dia. Mas ela deixou uma mensagem na caixa postal. E depois de 10 minutinhos, na hora que eu peguei a mensagem na caixa postal, eu estava indo para casa de uma amiga. E aí eu fui ouvindo a mensagem, ela falou: "Oi, Denise, eu sou a médica. Queria falar que você tá com um pouquinho de anemia, a gente vai entrar com alguns medicamentos para te ajudar. E aí eu queria falar sobre seu bebê." E eu, assim, querendo ouvir qual que era o sexo do bebê. E ela falou assim: "Olha, ele tá com o cromossomo 13 a mais. Isso não é normal e a gente precisa conversar." Ela deixou mais algumas coisas na mensagem, mas assim que ela falou cromossomo 13 a mais, eu parei a mensagem, estacionei o carro e fui no Google procurar o que era cromossomo 13. Claro que, como sempre, o Google não deixa ninguém calmo. A hora que eu li o que era isso, falava: o bebê morre enquanto está sendo gerado ou ele morre no parto. Eu tava dirigindo e, assim, pra mim foi um baque. Eu falei: meu Deus, o Senhor acabou de me dar um presente, que é um bebê, é gravidez, eu tô super feliz, acabei de falar pra minha família, não tinha falado nada pra ninguém ainda, mas eu e meu esposo estavam extremamente felizes e agora vem essa notícia de que, tipo, pera, meu bebê pode morrer enquanto tá sendo gerado. E, assim, o fato de eu estar sozinha nos Estados Unidos me deixou extremamente desesperada, de falar: meu Deus, minha família não tá aqui. E aí eu lembro que eu indo pra casa da minha amiga, eu liguei mandei uma mensagem no grupo das minhas irmãs, dos meus pais. Falei assim: olha, eu tô feliz por conta de que eu estou grávida, mas eu acabei de receber uma notícia que meu baby tem um cromossomo 13 a mais. Eu nem sabia o que é isso, mas acabei de pesquisar. Já vi que é extremamente perigoso, que os bebês não sobrevivem. Eu preciso de oração. E o fato de eu ligar pra minha família e pedir oração, porque era amigo, família, o fato de eu estar sozinha nos Estados Unidos, eu já recorri à minha família. Tipo, abrindo um parênteses aqui, é muito importante que todos nós tenhamos alguém que nós possamos ligar e ser, assim, parceiro de oração. Na época era minha família. Eu ia numa igreja americana, então não tinha brasileiros por perto, não tinha tantos amigos cristãos na época. Então, assim, eu recorri à minha família. Então, é extremamente importante sempre que, em toda a nossa caminhada cristã, a gente tem alguém que a gente pode falar: olha, ora por mim, eu vou orar por você, ora por mim, em todo momento. Pode ser de alegria, pode ser de tristeza, pode ser de vitórias. E esse momento eu precisava da minha família. Eu sabia que eles não poderiam estar presentes nos Estados Unidos, mas eu precisava da oração deles, porque meu coração estava, assim, quebrado. Eu falei: Deus, o Senhor me deu um presente, agora eu recebi essa notícia. Eu fui para casa dessa minha amiga, eu estava lá presente, mas minha cabeça, assim, estava a milhão. Eu participei de uma festa que ela estava dando pro filho, e na hora que eu voltei para casa, eram uns 40 minutos da casa dela até retornar para minha casa, eu fui orando do carro, assim, dirigindo e orando e chorando sem parar, e falando: Deus, e agora? Como que eu vou explicar pro meu marido que acabou de se converter, que o Senhor me deu um presente e que pode ser que eu perca esse presente, que não vai ser um processo fácil e a gente tá sozinho? Então, assim, começou a vir milhões de coisas na minha cabeça, do tipo: quando eu vou perder esse bebê? Se eu vou perder? Por que Deus fez isso? Por que Ele me deu esse presente? Agora eu tenho a possibilidade de perder. Nesse desespero todo, eu chorando, orando por 40 minutos, meu coração começou a ser acalmado. E, assim, na hora eu não entendi. Eu falava: eu tô tão calma. Assim, aconteceu essa notícia que era para me deixar desesperada. E eu orando, e meu coração foi acalmando. Quando eu cheguei em casa,
Parecia assim que aquela notícia não era nada. E eu, sem entender, meu marido chegou e eu falei, olha, aconteceu algo, eu acabei de receber uma notícia, eu coloquei pra ele a mensagem da médica. Ele falou assim, como que a médica deixa uma notícia dessa na caixa postal, sem te explicar? Ele ouviu até o final da mensagem, ele falou, Denise, a porcentagem que ela tá dando dele ter esse cromossomo 13 é, assim, mínima. Ela só falou que eu precisaria conversar com uma psicóloga e dali em diante saber o que eu ia ter como, assim, o que eu ia fazer. Se eu ia continuar com a gravidez, se eu não ia continuar tal. Mas ele falou, olha, a porcentagem do que ela deu aqui é mínima. E meu marido tava tão calmo, que assim, eu vendo a calma dele, eu falei, Deus, alguma coisa tá acontecendo. Porque era pra mim estar desesperada e eu tô calma. Acabei de contar pro meu marido, é claro que ele se entristeceu, mas ao mesmo tempo ele ficou calmo. E naquela hora eu lembrei de Provérbios 3:5, de confia no Senhor de todo o seu coração. Não era uma parte. Porque assim, se eu confiasse só uma parte, eu podia procurar outros médicos, eu podia procurar fazer outros exames, mas eu decidi confiar. Naquela hora eu falei, eu vou confiar a Deus de todo o meu coração. E não é fácil. Porque as pessoas não entendem, o mundo não entende. Quem não conhece a Deus não entende o que é confiar de todo o seu coração em Deus. Na segunda-feira, a médica me ligou e eu já tava calma, eu já tava assim, parecia que nada tinha acontecido. Ela me ligou e falou assim, oi, Denise, eu tô vendo que você tá bem. Eu queria saber se você ouviu minha mensagem. E eu falei assim, sim, eu quero saber o sexo do bebê. Ela falou assim, não, calma, antes da gente saber o sexo, eu tenho que conversar com você, porque você vai passar com uma psicóloga, eu tenho que falar com você sobre o que é cromossomo 13. Eu falei assim, olha, ela, acredito que não é cristã, eu falei assim, olha, esse baby é um presente de Deus, e Deus vai cuidar de tudo. Ela na hora falou assim, tá, mas você ainda vai ter que conversar com uma psicóloga, porque é um procedimento do lugar que a gente, assim, da onde a gente trabalha, então você vai ter que conversar com essa psicóloga, saber quais vão ser as próximas etapas. Eu falei assim, eu só quero saber o sexo do bebê. Ela falou assim, não, mas peraí, eu vou te explicar o que é cromossomo 13. Eu falei pra ela, não se preocupe, eu já li, quando eu for na minha próxima consulta, pessoalmente, a gente vai conversar. Falei, mas agora eu só quero saber o sexo do bebê. E aí ela me falou que era um menino, que pra mim foi outra surpresa. A minha família é conhecida como a família das mulheres, até porque somos em 5 mulheres. A minha irmã mais velha nessa época já tinha tido a menina dela. Então, assim, quando veio um menino, que eu falei, meu Deus, realmente, será que é um menino? Foi aquela quebra, assim. Menina, menina, menina. Meu baby foi o primeiro menino da família. De todas as primas, todas as irmãs, as tias, ele foi o primeiro menino. E eu tava super feliz, eu já nem lembrava mais o que era o cromossomo 13. Mas claro que por procedimento do hospital, eu tive que conversar com a psicóloga e tal. E aí eu lembro que eles marcaram a consulta para poder conversar com essa psicóloga. E ela, na ligação, era FaceTime, porque na época a gente estava assim, no ápice do Covid. E aí, conversando com a médica, ela explicou o que era o cromossomo 13. Ela explicou o que era, quais eram os procedimentos que eu deveria fazer depois, que algum dos procedimentos era, assim, bem complicado. A minha irmã, que é enfermeira no Brasil, já tinha falado, ela falou, Denise, se prepara, porque eles provavelmente vão te falar quais são os próximos procedimentos, eles são bem perigosos para a gravidez. Inclusive, eles vão falar sobre abortar. Então, ela falou assim, se prepara, vê bem o que você quer, quais vão ser os próximos passos daqui, porque é sobre isso que eles vão falar, os próximos exames e provavelmente a questão do aborto. E quando eu conversei com a psicóloga, ela explicou que era cromossomo 13, falou que era extremamente perigoso, que realmente existe a possibilidade do bebê morrer, mas que existiam alguns outros exames que eu deveria fazer para ter certeza se o bebê tinha ou não. Só que esses exames eram bem invasivos em relação à gravidez. Era uma agulha assim gigantesca que eles colocam na barriga, pegam um líquido, aí faz outros exames. Só que eu estava tão calma, que realmente eu decidi confiar todo o meu coração a Deus, que eu falei para ela, falei, não, eu não quero fazer os exames. Seja lá o que meu bebê tiver, eu estou confiando que Deus está cuidando de tudo. E eu falei isso para ela. E assim, na hora, eu percebi pela cara dela que ela não gostou o fato de eu ter falado que meu baby era um presente. E assim, medicina, acredito ela que também não era cristã, ela ficou olhando assim, tipo, olha, eu vou te falar os procedimentos mesmo assim, porque eu preciso falar e no final você tem que ter a sua assinatura para ter certeza, mesmo que a gente estava online, ela falou assim, eu vou te mandar um documento e você vai assinar que eu estou te explicando todos os procedimentos e que você está se negando a fazer as próximas etapas porque você não tem interesse em saber se ele realmente tem isso ou não. E aí ela entrou na parte sobre o aborto.
E aí, assim que ela falou a palavra aborto, eu falei, olha, eu vou continuar com a gravidez, eu não quero fazer os próximos procedimentos, você pode escrever o que você quiser no seu relatório, essa é a minha posição. Eu percebi que ela não gostou, é claro, mas deixou no relatório que eu não queria fazer. E eu não quis saber sobre o aborto, como que era. Na Flórida, onde a gente morava, até metade, 24 semanas, até metade da gravidez, você pode abortar se você quiser. E essa era a minha decisão. Deus está cuidando de tudo, meu bebê é um presente, ele vai cuidar daqui até o fim. E por conta esse cromossomo 13 ter apontado na gravidez, a minha gravidez foi levada como uma gravidez de risco. Então, ela se tornou uma gravidez especial. Todo o cuidado, tudo que, assim, eu ia no médico era de um jeito. A partir do momento que apareceu esse cromossomo 13, tudo era diferente. As pessoas se preocupavam mais, queriam saber como que eu tava mais. Eu percebi que mudou, porque as pessoas queriam ter esse cuidado. Tipo, ela pode ser que o bebê dela aconteça alguma coisa enquanto aqui sendo gerado, então a gente tem que tomar cuidado, até porque é procedimento do lugar. E eu lembro que por conta disso eu tive que fazer alguns ultrassons. Toda manhã fazer ultrassom de bebê, porque a gente vai ver a foto do bebê dentro da barriga, aquela coisa fofa. E lá é muito caro, custava em torno de 180, 190 dólares toda vez que eu quisesse fazer ultrassom. E eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, pagar quase 200 dólares toda vez não dá certo. Mas eu queria as fotos, mas tudo bem, eu não vou tirar, a gente não precisa ficar pagando. Mas Deus é lindo e ele trabalha de formas que a gente não entende. Por conta de eu ter essa apontado que talvez meu bebê poderia ter esse cromossomo 13, eu precisei fazer os ultrassons. E por conta de ser uma indicação da médica, eu não precisava pagar, porque era ela que indicava o ultrassom, então eu tinha que fazer lá, como ela indicou, eu não pagava nada. E aí eu lembro que eu fui a primeira vez fazer o ultrassom, além de fazer todo o ultrassom, era aquele exame que tem que medir todo o corpinho do bebê, saber se ele tá crescendo, como que tá. E eu lembro que assim que eu cheguei no lugar, o lugar que eu tava, assim, eles não eram meus médicos, não era nada, eu só fui ali pra fazer o ultrassom. A enfermeira que tava me atendendo no dia, ela falou assim, você tá cedo, você tá aqui 3 semanas antes, por quê? E aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, meu bebê tem a possibilidade de ter o cromossomo 13, já foi conversado, já foi explicado. Existem alguns exames que eu poderia ter feito, mas eu decidi não fazer, então eu vou fazer a medição do corpinho para saber se ele está crescendo como ele deveria crescer. E aí ela falou assim, você sabe que esse ultrassom não tem nada a ver, né? Você pode fazer ultrassom aqui, a gente vai medir todo o corpinho dele, mas isso não quer dizer se seu baby tem o cromossomo 13 a mais ou não. Eu falei assim, não, eu sei, é só um procedimento que eu preciso fazer mesmo e eu vou acompanhar. E ela foi fazendo toda a medição da mão, pé, onde estava a cabeça, e foi conversando e quando ela chegou bem no finalzinho, eu falei assim, as medidas estão ok? Ela falou assim, sim, seu bebê tá assim, crescendo como deve crescer, saudável como deve ser. Ela falou assim, mas isso não tira nenhuma possibilidade dele ter o que ele tem. Aí eu falei assim, não, eu tô confiando. Aí eu falei pra ela também, falei assim, esse bebê é um presente de Deus e Deus vai cuidar de tudo. Assim que eu falei isso, ela me deu um panfleto sobre aborto. E eu lembro que eu toquei, assim, no panfleto, aí eu, tipo, na hora, assim, internamente, eu orei e falei, Senhor, eu repreendo toda palavra de maldição e todo pensamento e tudo que, assim, não vem de Deus. Na hora eu entreguei o panfleto pra ela de volta e falei assim, muito obrigada, eu não preciso. E eu percebi que ela não gostou. Eu saí da sala, assim, ela começou a limpar, do tipo, que louca, né? Já sabe que o bebê pode ser que tenha alguma coisa, não quer nem saber de aborto. Mas essa foi a minha posição de confiar. E as pessoas não entendem, o mundo não entende o que é confiar em Deus de todo o coração. Eu sei que foram um total de 4 ultrassom. Toda vez que eu saía com a fotinho do bebê, eu falava, presente de Deus. E eu lembro que no meu último, eu conversei com o médico, ele falou assim, olha, seu bebê tá saudável, tá perfeito. Era um outro médico, não a minha médica. Ele falou assim, eu diria assim, seu bebê tem 80% de chance de não ter nada. Eu só não posso falar isso pra você e colocar em documento pra mim não me comprometer depois. Mas seu baby tá perfeito. E assim que eu saí do consultório, que eu tirei a fotinho e mandei pro grupo das minhas irmãs, eu falei assim, gente, esses ultrassons foram um presente de Deus. Eu queria, mas eu não queria pagar. Por conta de tudo que aconteceu nesse processo, Deus me deu esses ultrassons. Eu não paguei nada. Tive os 4, né, em todo o processo. E eu lembro que o médico falou, olha, daqui até o bebê nascer é isso. O bebê vai nascer e tá tudo certo. Me deixou super tranquila, não era o meu médico, mas agradeci e tal. E eu lembro que eu falei pra ele também. Falei, doutor, esse bebê é um presente de Deus. E Deus tá cuidando de tudo.
Os dias foram passando, o meu baby estava marcado para nascer em janeiro, dia 7, próximo de dia 7. Era mais ou menos em outubro. Eu conheci uma igreja brasileira, na época, na Flórida. E assim, a gente foi muito abençoado. Bem na época de a pandemia, a maioria das igrejas estavam todas fechadas. A gente conheceu essa igreja brasileira. E assim, a igreja brasileira também foi um presente de Deus na gravidez. Porque sem família, eu não tinha muito contato com os brasileiros. Assim que eu conheci essa igreja, a gente estava indo nela, acho que fazia quase uns 2 meses. E a pastora sentiu no coração de juntar todas as mulheres da igreja, fazer uma cesta gigantesca de presente e entregar pra gente. O meu marido, como novo convertido, assim, ele ficou encantado. Ele falou assim, nossa, isso é igreja. Eles abençoaram a gente, eles nem conhecem a gente, deram todos esses presentes. Eu lembro que a quantidade de presente que a gente ganhou, eu consegui ser abençoada e ainda passar para mais outras 2 famílias de tantas coisas que Deus nos deu. Como eu disse, o baby estava para nascer em janeiro, mas ele veio em dezembro. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu sempre orei, porque eu já tinha escutado milhões de histórias de parto. Então eu falei assim, Deus, eu não quero um parto de mais de 6 horas, porque eu não quero ficar sofrendo, eu não quero ficar chorando na sala. Eu falei assim, Deus, precisa ser um parto rápido, que eu chegue no hospital, o baby já esteja nascendo, assim, sonho de toda mãe. Dia 27 de dezembro, eu comecei a sentir dor. Eu não sabia que eu estava em trabalho de parto, já era num domingo. E pra mim, assim, as dores estavam tranquilas, então eu tava assim, o bebê não tá vindo, ele é só pro mês que vem, ele é só pro mês que vem. E quando chegou no dia 28, que era na segunda-feira, que foi o dia que ele nasceu, as dores começaram a aumentar, e quando eram umas 3 horas da tarde, eu liguei pro meu marido e falei assim, olha, eu acho que o baby tá vindo, ou eu vou ter que ir pro hospital pra tomar um remédio de dor. Não entendia nada, não sabia como que era, eu não sabia nem que eu tava já em trabalho de parto. Quando eu cheguei no hospital, eram umas 4 horas da tarde, eram uns 40 minutos dirigindo. E às 4 horas da tarde a gente chegou no hospital, eu já estava assim na posição que eu não conseguia mais nem andar direito, tiveram que trazer cadeira, eu entrei. Os 40 minutos que... Assim que eu cheguei às 4 horas, perdão, a médica veio fazer tudo que o procedimento, ela falou assim, você já está 7 centímetros aberta. Aí eu falei assim, ok, eu quero a minha epidural, que é a injeção, né, pra não sentir dor e tal. Ela falou assim, eu vou chamar o médico que vai fazer isso e a sua médica tá chegando porque a gente já ligou pra ela. Aos 40 minutos que foi pra mim ter o teste negativo do Covid, a médica chegou, meu marido foi autorizado a entrar na sala e assim que ele entrou, eu já tava assim completamente aberta, os 10 centímetros a gente começou o parto. Eu cheguei no hospital às 4, às 6h05 meu bebê nasceu, ou seja... A minha oração de que eu não queria que fosse mais de 6 horas, Deus me surpreendeu. Eu fiquei 2 horas no hospital, em trabalho de parto mesmo. E assim, a hora que meu bebê nasceu, que eu peguei ele na mão, eu não conseguia nem chorar de tanta força, tudo que eu tinha feito. Mas assim que eu peguei ele na mão, eu falei, Deus, eu vou contar esse testemunho onde eu for. Onde for preciso, onde eu for convidada, no país que eu tiver, eu vou contar esse testemunho de que... Confiar no Senhor, assim, não existe nada melhor do que confiar a Deus com todo o nosso coração. E a minha alegria, assim, eu não conseguia chorar, mas eu comecei a agradecer a Deus. Porque eu falei assim, eu já dei um escândalo quando o bebê estava nascendo, agora essas mulheradas vão ouvir eu falar de Deus. E eu lembro que uma das enfermeiras que estava do meu lado, eu segurei na mão dela e falei assim, você acredita que me pediram para abortar esse bebê a gravidez inteira? E aí, assim, ela deu um sorriso e falou assim, Deus é perfeito. E aí eu lembro que eu falei isso, eu falei, Deus, onde eu for, eu vou contar esse testemunho de que o Senhor é perfeito. Eu tava super feliz, o parto normal, assim, uma maravilha. 1 hora depois parecia que eu nem tinha tido bebê e não acaba aí. Eu fiquei uma noite no hospital, a gente podia sair depois de 24 horas por conta do Covid, podia voltar pra casa. Eu tava, assim, super feliz, queria voltar pra casa o mais rápido possível. No dia seguinte, né, que já tava dando o prazo de 24 horas, uma médica veio checar, ver como que eu tava, ver como que tava o bebê. Ela olhou pra mim e falou assim, olha... O seu convênio cobre 2 noites. Você não quer ficar aqui? Aí eu olhei pro meu marido e falei, gente, talvez fique, talvez não. E aí ela falou assim, eu acho melhor vocês ficarem, porque vocês são pais de primeira viagem, tenho muitas informações que vocês vão receber e tal. Aí eu falei, a gente vai ver. Depois veio uma outra médica checar na gente também, e ela olhou pra gente e falou a mesma coisa, olha, você não quer ficar aqui mais uma noite? Aproveita, tira as informações que você precisa tirar, vê como que faz a amamentação, é importante. Na hora que a segunda médica falou isso, eu olhei pro meu marido e falei assim, a gente vai ficar. Não sei porquê, mas a gente vai ficar essa segunda noite no hospital. A gente ficou a segunda noite.
E na segunda noite que a gente estava lá, quando era umas 3 horas da madrugada, meu marido estava dormindo, eu também, eu comecei a ouvir meu baby fazendo um barulho. E na hora eu não sabia o que era, eu pensei, ele não tá chorando, ele... A hora que eu peguei ele do lugar que ele fica, que eu segurei, ele já tava roxo. Todo roxo. Assim que eu segurei ele, que eu gritei, meu marido, vai chamar uma enfermeira, vai chamar alguém. O olhinho dele já tava virando, ele já tava perdendo os últimos fôlegos que ele tinha. E assim, na hora, eu já tinha feito treinamento de como desafogar bebê, eu não sabia o que fazer. Eu estacionei, fiquei olhando pro meu bebê assim, vendo ele perder o fôlego. E eu comecei a orar, falei, Deus, 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 eu não conseguia nem orar. Mas Deus, como conhece o nosso coração, ele sabia. Eu falei, Deus, Deus, Deus. A enfermeira já chegou e falou, mãe, coloca ele de cabeça para baixo. Ela tomou ele da minha mão, colocou, desengasgou. Falam que para alguns bebês às vezes é normal, porque ele nasceu muito rápido, então vem com bastante coisa da placenta. E ele começou a engasgar. Quando isso aconteceu, eu levei um choque. Eu tava toda feliz, toda empolgada. Ai, sou mãe, tenho um bebê, o parto foi maravilhoso, Deus cuidou de tudo, Deus é maravilhoso. Naquele momento que isso aconteceu, o Espírito Santo me lembrou que dali até o resto da vida do meu baby eu vou ser a intercessora número 1 dele. Que, tipo assim, ter um bebê era uma responsabilidade. Não era só a alegria de ser mãe, não era só um testemunho que eu ia contar, mas Deus me transformou numa intercessora. E a partir daquele momento eu falei, eu vou ser a intercessora número 1 na vida do meu filho pra tudo. Na hora eu já comecei a orar. Demorou alguns dias até eu me acalmar e saber que ele não ia engasgar de novo e que isso, sim, foi Deus realmente que trouxe aquele momento para mim entender a responsabilidade que é de cuidar de outra vida e não só da vida dele, da vida espiritual, do que ele vai fazer, do que ele vai crescer. Então, assim, eu sabia que aquela era a minha responsabilidade como intercessora sobre a vida do meu filho. Eu queria orar agora para você que está aí do outro lado. Eu não sei se a sua vontade é de engravidar, se é de ter um baby. Eu não sei se você já está grávida, mas eu queria te dizer que você sempre vai ser a intercessora número 1 de todos aqueles que estão à sua volta. Pode ser o seu esposo, pode ser os seus babies, pode ser os seus filhos, a sua família que talvez está longe. Você é o intercessor número 1. Deus chamou você, Ele te deu autoridade para que você seja uma intercessora. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por esse privilégio de poder falar do teu amor, poder falar aquilo que o Senhor fez na minha vida, poder contar e proclamar o quão o Senhor é fiel conosco. Mesmo que às vezes nós falhamos, mesmo às vezes que nosso coração não está totalmente confiável a Ti, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é fiel. Senhor, eu te agradeço por essa experiência que eu tive, eu te agradeço por todas as outras vidas que vão ouvir esse testemunho. Eu peço que a chama do Senhor, do seu Espírito Santo, arda no coração das pessoas, para que todos possam ter, Pai querido, esse discernimento, que nós somos intercessoras, nós somos intercessores. O Senhor nos deu essa autoridade para orar, para interceder, para declarar, e é isso que eu queria direcionar a vida das pessoas hoje, para que nós possamos orar para as nossas famílias, orar para os nossos filhos, orar por toda a situação que está acontecendo, que o Senhor nos lembre todos os dias que nós, Pai querido, temos autoridade no Teu nome para orar, para falar, para declarar e as coisas acontecerem para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Denise, que testemunho incrível. Que impactante, eu tenho certeza que está edificando a todos nós. Amém. E eu tenho certeza que será uma bênção. Seu casamento é uma bênção, seu filho é uma bênção, sua vida é uma bênção. E nós somos orgulhosos de ter você junto com a gente na igreja. Irmãos, uma boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Que a paz de Cristo venha invadir nossos lares, nossos corações. E até uma próxima. Deus abençoe. Amém.